Olá meus amigos, hoje vos trago a aula de número 52 do nosso curso completo de CorelDRAW e hoje eu quero mostrar para você o processo de criação dessa arte que vocês estão vendo aí. Eu postei isso recentemente na minha página e muita gente gostou, achou legal e me mandaram algumas mensagens privadas me perguntando se poderia trazer esse tutorial na próxima aula e cá estou para cumprir esse pedido. Então eu vou te mostrar que, por mais que pareça uma publicação simples, você pode aprender muito com essa aula, com esse resultado aí que vocês estão vendo, tá? Então, sem mais delongas e enrolação, vamos lá. Eu iniciei um novo documento aqui e antes de tudo isso eu sempre gosto de preparar o meu CorelDRAW marcando todas essas opções aqui de alinhamento. Isso facilita com que um objeto se una ao outro dentro da sua área de trabalho. Eu também criei esse documento usando a unidade de medidas pixels, mudei a taxa de deslocamento para 30 pixels e o tamanho, a dimensão desse documento é de 1000 por 1000 pixels. Depois disso você pode tirar um print dessa tela, levar para dentro do seu CorelDRAW e copiar essas duas cores que vocês estão vendo aqui embaixo. Amarelo um pouco mais escuro e um amarelo mais claro, E aí sim você está pronto para começar esse tutorial e replicar esse resultado aí. Bom, que elemento é esse que está aqui na minha tela? Como é que você vai achar isso? Você simplesmente vai chegar aqui no Google e digitar Splash. Coloca aqui em imagens e aí você vai achar um monte de tinta, Como se fosse realmente esse efeito de Splash. Só que, pelo que você percebeu aí, não apareceu nenhum do tipo que eu quero. Ou que se assemelha àquele que está lá dentro da minha área de trabalho. Então eu vou fazer um acréscimo da palavra aqui, vou colocar Splash Pincel. Vamos ver se a gente consegue um resultado legal. Eu acabei digitando errado ali, mas Splash Pincel. Aqui a gente já achou um, digitei errado, mas apareceu. Olha que interessante. É muito fácil aqui, eu vou clicar com o direito, copiar essa imagem, levar para dentro do meu CorelDRAW e vou colar aqui. Essa aqui eu vou deixar aqui no canto por enquanto. Pronto. Ctrl V aqui. Essa imagem é um bitmap, então ela veio com esse fundo branco. A gente vai resolver isso de uma forma muito rápida. Clica com o botão direito e vem aqui em rastreio rápido. Tá? E aí a gente acabou de vetorizar essa imagem aqui. Se não aparece essa opção rastreio rápido na versão do CorelDRAW que você está usando, basta que você venha em bitmap e procure aqui por rastreio rápido. Ele vai fazer a mesma coisa. Bom, vou deletar esse bitmap. Vetor agora criado, ele vem agrupado, então a gente vai clicar aqui para desagrupar ele e essa parte aqui a gente vai deletar e ficar somente com isso aqui. Pronto, somente com essa parte. Então eu vou deletar esse aqui, a gente vai trabalhar com esse que pegamos juntos aqui agora na internet, tá? Vou diminuir ele aqui e vou aumentar um pouquinho mais assim, Vou dar mais uma inclinada nele, deixar mais ou menos desse jeito aqui, já está bem legal. Agora eu vou dar dois cliques na ferramenta retângulo, vou criar um retângulo aqui, um quadrado em volta de todo o meu documento. Vou pintar com esse amarelo mais clarinho e vou remover o contorno dele. Pronto, a gente percebe que nitidamente o preto sobressai muito, tem um contraste muito grande com esse fundo amarelo e é isso que a gente quer aqui. Depois disso eu vou pegar aqui a minha ferramenta de retângulo novamente, vou segurar a tecla Ctrl e vou arrastar para criar um quadrado perfeito aí no centro do meu documento. Bom, agora eu vou vir aqui na minha ferramenta de contorno, clicar e segurar e vou mudar a espessura desse contorno e deixar ele com 2 milímetros. Acho que 2 milímetros está legal. Vou usar agora um atalho, pessoal, para converter esse contorno em um objeto. Você sabe que se você usar o atalho Ctrl Q, você converte um objeto em curva, tá? Um contorno em curva, uma fonte em curva, mas se você usar o atalho Ctrl Shift Q, você converte um contorno em um objeto. Então aqui agora eu usei esse atalho e ele é um objeto e não mais um contorno. Tendo feito isso, vou pintar com a cor branca. Bom, o que é que a gente quer aqui? Eu quero que essa parte branca ela passe por trás desse elemento, desse splash aqui. Essa ponta passe por cima, e tem essa interação de um objeto com o outro. A gente pode fazer isso de várias formas e nesse vídeo, para que não fique tão longo, eu vou mostrar apenas uma, que por sinal talvez deva ser a mais rápida aqui. Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta de retângulo novamente. Vou fazer um retângulo aqui, pegando somente a parte preta aqui de baixo, que eu quero que fique por cima dessa linha branca. Tendo feito isso, eu vou segurar a tecla Shift e vou clicar no meu elemento preto aqui embaixo. Depois disso eu venho na ferramenta de interseção e dou um clique.
Tudo que ele fez foi fazer um recorte nessa delimitação que eu criei com esse retângulo. Esse retângulo agora eu posso deletar. E aqui tem uma cópia, ó, tá vendo só? E aí tudo que eu preciso fazer é usar o atalho Shift Page Up e trazer para frente. Olha só que legal. Então essa parte fica por cima desse quadrado branco. Só que acabou também pegando essa parte aqui e a gente não quer. Então eu vou pegar a ferramenta Forma e vou deletar essa parte aqui, ó, tá? Vou deletar esses nós aqui, porque a gente não quer ele, beleza? Selecionou tudo aqui, aperta Delete. Pronto. A gente quer somente essa parte. E a gente já conseguiu um resultado. Essa parte preta está passando aqui por dentro desse quadrado e está saindo aqui em cima. A gente poderia pegar essa pontinha também, colocar por cima, poderia pegar essa aqui e colocar. Vocês que sabem, tá? Eu vou pegar somente essas duas aqui, vou deixar por cima, fazer um quadrado aqui na mesma coisa que a gente fez outrora. Segurar a tecla Shift e clicar aqui, ó. Pronto, os dois selecionados, clica em interseção, deleta o quadrado, beleza? E essa emenda a gente joga para cima. Então, Shift Page Up e traz para cima. A gente está começando a criar essa interação aqui entre os dois objetos. Eu vou deixar por hora assim, vou pegar tudo aqui, ó, vou dar um Ctrl G para agrupar e vou aumentar um pouquinho mais. Agora a gente precisa, eu desagrupei aqui, tá? Porque eu vou criar uma sombra aqui, eu tinha esquecido. Então agora a gente precisa criar uma sombra aqui, a sombra desse retângulo, desse quadrado branco, para dar uma ilusão de que esse objeto ele está levitando ou está suspenso, ou tem de certa forma uma distância com fundo amarelo, tá? Então eu vou deixar ele selecionado e vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou pegar novamente a ferramenta de retângulo e vou criar um retângulo aqui por dentro, ó, de uma quina até a outra quina aqui. Criei esse retângulo, vou também mudar a espessura, vou deixar com 75 milímetros, tá? 0,75 tá legal. E vou deslocar ele aqui para baixo, ó, deixando ele passando um pouquinho mais aqui. Pronto, vou deixar ele mais ou menos aqui, acho que está muito distante, né? Pronto, deixar esse tom de amarelo mais forte, tá? Agora eu vou fazer o seguinte aqui, vou vir na aba Bitmap, converter em bitmap e vou mudar para 24 bits e dar um OK. Isso aqui agora deixou de ser um vetor, é um bitmap, é uma imagem, eu não posso mais mudar de cor. Mas por que eu fiz isso? Porque eu preciso aplicar alguns efeitos que só funcionam em bitmaps. Então eu vou voltar aqui no menu bitmap e dessa vez eu vou procurar a opção desfocar e desfocagem gaussiana. Tá? E aí ele desfoca, como vocês estão vendo aí. Eu vou deixar com um raio de 5 pixels aqui só para ver como é que fica. Vou dar um OK. Bom, aqui está interessante. Só que eu não quero por cima dessa parte preta, eu quero apenas pegando ali embaixo o background amarelo. Então eu vou dar um Shift Page Down e mandar para trás de tudo. E agora eu vou voltar usando o atalho Ctrl Page Up. Talvez você diga, mas Adson, eu não posso aplicar simplesmente um sombreamento usando a própria opção de sombreamento aqui do CorelDRAW? Sim, você pode, mas eu não achei que ficaria tão legal para esse post aqui, tá? Até porque eu queria dar esse tom mais amarelado e é um processo muito mais rápido. Mas sim, você poderia usar a ferramenta nativa de sombreamento. Bom, tendo feito isso aqui, vamos então agora empregar o texto aqui dentro, tá? Colocar aqui as frases. O interessante desse estilo de post é que você não precisa se limitar a usar somente um tipo de fonte. No meu caso, eu uso no máximo 2 ou 3 fontes para post desse estilo. Então eu vou colocar aqui a mesma frase que eu usei outrora, né? Que eu usei no post de exemplo. Nessa palavra de boa, eu vou usar a fonte Kaufman, né? Não sei se a pronúncia é essa, mas é essa fonte aqui, ó. Eu vou pintar de branco, vou aumentar um pouquinho mais para ficar um pouco mais centralizado. Segurando a tecla Shift, a gente aumenta ela proporcionalmente, né? Ou seja, os 4 cantos. Deixar mais ou menos aqui. Essa com A também eu vou usar a mesma fonte. Então, selecionar aqui, mandar ali para o centro, pintar de branco. E aqui em vida eu vou usar Gotham Black para deixar uma fonte mais cheia, né? Dar mais evidência aqui essa palavra vida. Pode ser essa Gotham Black Italic aqui. Vou deixar aqui embaixo. Até no outro post eu nem usei dessa maneira, mas eu achei que ficou bem melhor com esse estilo itálico aqui. Vou colocar a palavra sempre aqui com destaque de cor também. A fonte pode até ser a mesma, mas eu vou colocar um destaque de cor, ou seja, vou colocar vermelha, para também dar uma chamada a mais, né? Chamar um pouco mais a atenção aqui para essa palavra sempre, tá? Não foi isso que eu usei da outra vez,
mas estou fazendo aqui esse teste com vocês. Eu acho que ficou bom, hein? Eu acho que sobressaiu também legal ali. Ficou um post bacana. E perceba como isso é uma coisa tão simples, mas que consegue ter harmonia, né? E um contraste legal de cor. E chama atenção, fica uma coisa muito elegante. Daí você pergunta, dá para trabalhar mais nesse post? A gente pode fazer mais alguma coisa para que ele fique melhor? Sim, e eu vou mostrar isso para vocês, só que dessa vez usando um pouquinho lá do Photoshop, um efeito que eu gosto muito, né, que são os filtros do Camera Raw do Photoshop. Então, para a gente passar para lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar essa imagem, então eu vou clicar aqui em exportar, ou usar o atalho Ctrl E, ou também vir em arquivo, exportar para web. Ele vai abrir uma caixa de diálogo, a gente vai mudar de GIF para PNG, tirar aqui da paleta de cores, vamos colocar, tirar de 8 bits, né, vamos colocar em 24 bits RGB, confirma, né, se o tamanho aqui em transformações tá tudo legal, tá tudo direitinho, nesse caso não tá, porque ele mudou para 240 pixels, então a gente tem que mudar aqui, ó, vamos colocar aqui 1000 pixels. Pronto, é só apertar Tab que ele já aumenta tudo, mantém a proporção. A resolução para a internet eu usava até com 300 dpi, só que fica muito pesada, a gente consegue manter muita qualidade, mas é um pouco desnecessário já que a gente não vai imprimir. Então, algo entre 72 e 150 já é interessante para você usar nas postagens. No meu caso, eu vou deixar aqui em 72, já que não tem muitos elementos, são mais cores sólidas, e vou clicar em salvar como. Vou escolher área de trabalho por hora e salvar. Vamos ver como ficou aqui agora o nosso post. 2 cliques para abrir. Bom, ficou bem legal, mas pode melhorar, né? Tá bem chapadão esse amarelo aí no fundo, não tá uma coisa tão bacana. Dá um clique aqui para abrir meu Photoshop. Nesse momento eu estou usando a versão 2019 do Photoshop, mas o que eu vou fazer aqui você pode usar em qualquer outra versão. Acho que da parte da versão CC aí para frente você consegue reproduzir tudo aqui. Bom, vou fazer o seguinte, vou clicar aqui na minha imagem, arrastar aqui para dentro do Photoshop, soltar aqui dentro, ele já vai vir do tamanho de 1000 por 1000 pixels. Vou dar um Ctrl J, tá? Eu já vou até unir um tutorial com outro aqui para duplicar a imagem. Então eu dei um Ctrl J, dupliquei a camada. Bom, por que eu fiz isso? Porque eu posso simplesmente aplicar todos os efeitos na camada 1 e ter uma camada de segurança, uma camada caso eu não goste dos efeitos e queira voltar. Tá? Então eu simplesmente vou deletar a camada que está os efeitos e vou ter a minha camada original aqui. Então eu poderia renomear essa camada aqui, dando 2 cliques nela, renomear para original, ou enfim, alguma coisa do tipo que te faça entender que essa camada é a camada principal e aqui são onde estão os efeitos. E eu poderia renomear essa para efeitos. E aí beleza, eu poderia simplesmente vir aqui e começar a aplicar os efeitos que eu quero simplesmente nessa camada e manter uma. Ou eu posso fazer melhor ainda, que muita gente talvez não sabe, mas eu posso aplicar os efeitos do Camera Raw como se fosse estilos de camadas, tá? Então eu posso dar um clique aqui, ó, já que ela não trouxe como um objeto inteligente, eu posso dar um clique aqui com o botão direito e converter essa minha camada em objeto inteligente. E aí eu não preciso agora duplicar essa camada e ter uma segurança. Por quê? Porque a partir desse momento que eu converto uma imagem em objeto inteligente dentro do Photoshop, ele mantém esse quadradinho aqui e se eu der 2 cliques aqui, ele abre a minha imagem original em uma outra aba do Photoshop. E aí eu sempre vou ter uma segurança aqui. Então, voltando lá à camada principal, que é essa que vocês estão vendo aqui, eu vou vir aqui no menu Filtro, vou procurar Filtro do Camera Raw, ou usar o atalho Shift Ctrl A. Ele vai abrir para você uma nova janela aqui, onde a gente vai começar a aplicar os efeitos. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre esses efeitos aqui, porque esse tutorial é uma aula de CorelDRAW e não de Photoshop no momento. Mas eu estou usando esse programa aqui, nessa exceção, para poder aplicar algo que eu prefiro que seja feito no Photoshop do que no CorelDRAW, que são esses filtros aqui. Perceba que na temperatura eu posso mudar, deixar mais fria essa imagem, né? E aqui a gente já tem uma mudança drástica nas cores, ou deixar um tom mais vivo de amarelo, que nesse caso é o que eu quero, vou deixar aqui com mais 50. Posso também mexer aqui por um pouco mais de magenta e deixar esse amarelo mais ali para o ouro ou coisa do tipo, ou posso chegar um pouco mais para o verde, que não é o que eu quero agora. Nesse caso eu vou deixar isso aqui em 0 mesmo, tá? A exposição seria a luminância, né? Deixar um pouco mais claro e tudo mais, também vou deixar em 0, não vou mexer isso aqui agora. Posso dar um pouco de contraste para deixar um pouco mais vivo, né, o contraste entre uma cor e outra, enfim, ir mexendo em sombra e tudo mais.
Não faremos nada disso por agora, vamos mudar para essa opção de FX, que quer dizer efeitos, e eu vou aplicar um pouco de vinheta. Olha só, vou aplicar uma vinheta aqui para deixar somente as bordas desse post com um tom mais de amarelo, ouro, né? Deixar um pouco mais forte ali. Aqui nos pontos médios eu posso mexer, né, nessa vinheta. O arredondamento eu posso deixar ela quadrada, né? Enfim, ou um pouco mais arredondada, e a difusão, que é para poder dar mais uma embaçada ou deixar mais viva, marcada. Nesse caso, não é isso que a gente quer, ficar horrível, né? Então, deixar desse jeito aqui, ó, tá bem legal. Eu posso também botar essa vinheta para que seja branca as suas bordas, não fica legal. Então, o que eu quero é deixar um pouco mais forte as bordas ali. Então, vai ser desse jeito aqui. E vou adicionar um pouco de granulado, não muito, tá? Mas adicionar um pouco, eu acho que dá um charme na peça, fica bem bacana esse granulado aqui do Photoshop. Beleza? Deixando desse jeito aqui, eu posso aumentar a vinheta, deixa eu ver como fica. Fica bem legal, as pontas estão começando a ficar muito forte, não está muito bom assim. Deixar desse jeito aqui, vou dar um OK. E aí você pode ver que aqui embaixo ele ficou como se fosse camadas, né? Eu posso desativar e ativar os efeitos do Camera Raw. Mas isso aí é papo lá para o curso de Photoshop, não é papo para agora. Bom, para salvar isso aqui e manter a qualidade, você pode vir em Arquivo, Exportar, Salvar para a web, marcar a opção PNG 24, deixar aqui com transparência, tá? Não vou explicar essas predefinições de salvamento agora, depois a gente fala isso também lá no curso de Photoshop, que por sinal tá muito bom, vale a pena você acompanhar. E vou clicar aqui em Salvar. Marco a área de trabalho, dou um nome se eu quiser e clico em Salvar aqui. Tá pedindo para substituir porque já tem o que eu salvei do CorelDRAW, então eu não quero substituir agora. Clico aqui, vou dar o nome de 01, né? Quem nunca? Bom, minimizo aqui, vamos ver como ficou aqui agora. Acabou de salvar ali. E olha só que bacana. Eu acho que fica bem mais legal desse jeito, né? Vou abrir o outro aqui que a gente salvou no CorelDRAW. Então, um tem uma cor mais viva e outro não. Claro, evidentemente que eu poderia trabalhar muito mais nessa imagem e deixar uma coisa bem melhor, mas por hora é isso. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, comente o que você achou dessa aula, tá valendo o seu like, fala a verdade. A gente entrou em 2 programas aqui, fez um post simples, mas que você aprendeu muita coisa, tá valendo sua inscrição. Você já assiste o vídeo, mas não se inscreveu ainda, se inscreve, que é que custa. Bom, por hoje era isso, a gente se vê na próxima.